Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas essas idades são realmente reais, ou as pessoas contavam o tempo de uma maneira diferente na Antiguidade? Afinal, por que as pessoas viveram tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista a este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é: admita que a Bíblia não explica porque as pessoas viveram muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tiveram uma vida tão longa que poderia exceder 900 anos, e esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, como registrado no livro de Gênesis entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivam centenas de anos, mas embora a Bíblia não explique porque as pessoas viveram muitos anos naquela época do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas por estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época era contado de forma diferente. No entanto, como você tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque este conto tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., algumas pessoas já usavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viveram muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas argumentam que não era um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurativa de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por aqueles que defendem essa teoria é que talvez a idade tirada do povo do Antigo Testamento não representasse a longevidade de um indivíduo em particular, mas representasse a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólica e não literal, não é a única explicação para esta questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade, as pessoas realmente viveram muitos anos. E isso poderia estar relacionado à condição natural da vida naquela época, e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos estudiosos do Antigo Testamento diz que as pessoas viveram muitos anos naquela época, pois as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, sugere-se que havia alguma diferença na atmosfera terrestre que protegia muito mais vida no planeta, tornando possível que as pessoas vivessem tantos anos. Por isso até o livro do Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, que o planeta estava cercado por algum tipo de corpo de água, proporcionando um clima específico naquela época. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianos desapareceram. Aqueles que defendem essa hipótese sugerem que isso explicaria porque depois do dilúvio as pessoas deixaram de viver tantos anos, e aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese biblicamente? Não, porque a Bíblia não é um livro científico, não é esse o seu propósito, mas de qualquer forma, mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática que alterou muitas condições de vida dos povos da Terra, e ainda dentro dessa linha de raciocínio que as pessoas viveram muitos anos naquela época por causa das condições de vida. Alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e fraquezas ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E acima de tudo, muitas pessoas costumam dizer que este tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos na lista dos reis da Suméria, por exemplo, para o registro de homens que tiveram uma enorme longevidade antes de um grande dilúvio ocorrer na Terra. Embora a idade dessas pessoas nas tábuas seja tão fantasiosa quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo, mas apesar das prováveis diferenças nas condições de vida da época, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos da Antiguidade do Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que vivam tanto, isto é,
que embora pudesse haver causas naturais ou mesmo sobrenaturais para as pessoas viverem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus em fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante este período do Antigo Testamento. Deus permitiu que a humanidade desenvolvesse seu período inicial. Além disso, com pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquela época a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Então as testemunhas originais tiveram um papel fundamental na conservação e integridade do então. Por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos, vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado consistentemente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida 800 anos após a queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E então, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até atingir os padrões normais de hoje, ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegarem perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima atualmente registrada no tempo de Abraão. Por exemplo, parece que a idade do povo ainda ultrapassava os 150 anos, mas pouco depois, já no tempo de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa era entre 70 e 80 anos. No Salmo 90 escrito por Moisés, observa exatamente isso quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam aos 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, mas com cansaço e chato. E este salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquela época os anos eram contados de forma diferente, porque Moisés escreveu o livro do Gênesis, ou seja, o registro escrito sobre pessoas que viveram centenas de anos, foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos, ou seja, no seu tempo a idade de uma pessoa já era comprovadamente contada em períodos de aproximadamente 360 dias, e ainda Moisés, sabendo que esta já não era a realidade da longevidade das pessoas, no seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos, e ele o fez sem deixar qualquer indicação de que seu registro era uma forma figurativa de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés intencionalmente registrou essas idades em um relato histórico, embora não tenha sido ele quem explicou exatamente porque as pessoas atingiram idades tão avançadas. Agora, eu quero saber de você. O que você acha sobre a ideia de as pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, e eu vou regá-lo em nosso próximo vídeo.